Item número SCP-516. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-516 deve ser mantido em uma baía de contenção de veículos anômalos. A manutenção de rotina do veículo deve ser realizada 2 vezes por semana. SCP-516 não deve ser abastecido com combustível ou munição, exceto sob circunstâncias de teste controladas. Após o incidente 516-1-A, nenhum funcionário com histórico de serviço militar deve ser designado para a SCP-516. Descrição: SCP-516 é um tanque de batalha principal modelo padrão T-55. Registros indicam que foi fabricado em 1900 em Plant, Kharkiv, SSR ucraniano, e que teve um período normal de serviço nas Forças Armadas de. Apresenta desgaste consistente com sua idade. A única parte de SCP-516 que é conhecida por exibir propriedades anômalas é seu armamento principal, atualmente um canhão-tanque D-10 de 100 mm, e o conjunto da torre, daqui designado como SCP-516-1. No entanto, como SCP-516-1 foi substituído várias vezes ao longo da vida útil de SCP-516 sem quaisquer efeitos aparentes, suas propriedades anômalas parecem ser inerentes a SCP-516. Quando carregado com munição 100 mm compatível, SCP-516-1 exibe um grau limitado de autonomia. Quando alguma entidade tenta danificar SCP-516, SCP-516-1 irá rastreá-lo e atirar, se for fisicamente possível neutralizar a ameaça, independentemente de SCP-516 estar ou não tripulado. Não responderá a ameaças fora de seu alcance ou travessia, como aeronaves. Este fenômeno ocorre apenas se a entidade possuir meios razoáveis de danificar SCP-516. Por exemplo, SCP-516-1 não disparará contra uma pessoa que tenta atacar SCP-516 com os punhos. SCP-516-1 pode ser operado manualmente, mas é seletivo sobre seus alvos. Em geral, só permitirá que seu operador atire em alvos não vivos, alvos biológicos não sapientes ou humanos armados. Nessas circunstâncias, ele disparará como uma peça de armamento normal. Se o alvo não satisfizer essas condições, essencialmente, sendo um ser desarmado e sapiente, SCP-516-1 emperrará. As tentativas de evitar obstruções durante a manutenção ou substituição de peças falharam. SCP-516 parece ir a extremos para evitar ferimentos em humanos desarmados, disparando deliberadamente de SCP-516-1 para evitar danos colaterais. Quando operado manualmente, SCP-516-1 dá maior prioridade à preservação de vidas desarmadas do que à eliminação de alvos armados. Emperrará-se direcionado para atirar contra um grupo de pessoas, das quais apenas alguns membros estão armados. É de se notar que nenhum dos outros armamentos de SCP-516 exibe essas propriedades e parecem ser perfeitamente normais. SCP-516 foi trago ao conhecimento da Fundação em 2000, quando foi programado para ser sucateado. Devido à supervisão burocrática, a munição não foi removida de SCP-516-1, fazendo com que ele abrisse fogo com vítimas. A investigação governamental que se seguiu foi observada por funcionários da Fundação, e SCP-516 foi considerado interessante de se levar sob custódia. Adendo 516-1. Uma atualização para a classe de Euclídeo está sendo considerada após o incidente 516-1-A, pois isso dá crédito à teoria do doutor de que o SCP pode ser senciente de alguma forma. Medidas de segurança adicionais foram aprovadas para a contenção de SCP-516. Sinopse de incidente 516-1-A.
Durante o teste de rotina de SCP-516, disparou quase que imediatamente contra um grupo de pessoas desarmadas ao alcance, assim que foi carregado com munição, levando à morte de 2 membros da classe D-505, D-596, e um oficial da Fundação, agente. Uma investigação subsequente mostrou que D-596, uma das vítimas, alcançou seu status de classe D após uma condenação criminal por traição contra seu país natal. D-596 anteriormente detinha a patente, equivalente em português, de sargento nas Forças Armadas, da qual o SCP-516 foi adquirido. Nenhuma outra ligação possível para a SCP-516 com D-596 ou outras vítimas foi encontrado neste estágio. Isso marca a primeira vez que SCP-516 atacou funcionários desarmados. Mais investigação e precauções de segurança estão garantidas. Adendo 516-2. Relatório de testes de SCP-516. Todos os testes foram realizados no campo de tiro do sítio. A menos que especificado de outra forma, as condições padrões de teste foram as seguintes: um cartucho F412 100 altamente explosivo carregado. Equipe de 4 funcionários da Fundação treinados na operação de SCP-516. SCP-516 colocado em bunker endurecido com uma fenda de disparo para reduzir a gravidade do dano potencial ao SCP. Alvo posicionado a uma distância de 1 km de SCP-516, com linha de visão desimpedida. A munição foi carregada assim que o alvo foi posicionado a 1 km de distância. Relatório de teste 516-1 a alvo. Recorte de papelão de um humano. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. Alvo destruído. Relatório de teste 516-1b alvo. Um funcionário classe D, D-1151, desarmado, sem instruções. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. SCP-516-1 emperrou. Relatório de teste 516-1 C-Target. Um funcionário classe D, D-1470, faca de cozinha, sem instruções. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. SCP-516-1 emperrou. Relatório de teste 516-1 de alvo. Um funcionário classe D, D-951, pistola 9mm, sem instruções. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. Alvo destruído. Relatório de teste 516-1 e alvo. Um funcionário classe D, D-800, pistola 9mm, instruído a se aproximar de SCP-516 e abrir fogo. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. Alvo destruído. Relatório de teste 516-1 F alvo. Um funcionário classe D, D-820, arma antitanque, sem instruções. Resultado: nenhuma atividade de SCP-516. SCP-516-1 disparado manualmente. Alvo destruído. Relatório de teste 516-1 G alvo. Um funcionário classe D, D-185, arma antitanque, instruído a se aproximar de SCP-516 e disparar. Resultado: SCP-516-1 disparou autonomamente no alvo. Alvo destruído. Relatório de teste 516-1 H alvo. Um funcionário classe D, D-202, arma antitanque entregue dentro de uma caixa forrada em chumbo em um carrinho, instruído a se aproximar de SCP-516 e disparar. Resultado: SCP-516-1 disparou autonomamente no alvo assim que se curvou para abrir a caixa. Alvo destruído. Nota:
Parece que SCP-516 pode detectar intenções hostis e armas ocultas. Pode ser valioso como dispositivo de segurança. Doutor. Relatório de teste 516, 1 e alvo. 2 funcionários classe D, D-455, D-501, algemados juntos. D-455 recebeu uma arma antitanque, instruído a se aproximar de SCP-516 e disparar. Resultado: SCP-516-1 disparou autonomamente aproximadamente 50 metros à direita do D-455. D-455 morto por um estilhaço de 8 centímetros na cabeça. D-501 sofreu ferimentos leves. Relatório de teste 516, 1 J-alvo. 2 funcionários classe D, D-101, D-521, algemados juntos. 2 kg de minas explosivas C4 amarradas ao D-101, instruído a se aproximar de SCP-516 e detonar o explosivo. D-101 equipado com interruptor para induzir explosão caso D-101 morra. Resultado: conforme as instruções detalhadas do doutor para D-101, SCP-516 dados expurgados. Relatório de teste 516, 1 K circunstâncias do teste. Carcaça padrão substituída por SCP-157, ARC. Alvo: um funcionário classe D, D-185, arma antitanque, instruído a se aproximar de SCP-516 e disparar. Resultado: SCP-157, ARC alterou-se para dados expurgados. Ao ser carregado em SCP-516, 1, dados expurgados, levando à morte de D-185, bem como outras vítimas. O doutor, que propôs o teste 516, 1K, foi repreendido e transferido. Eu falei com 516 um dia, para ver o que falar ele podia, para aprender ainda mais. Eu questionei: você não é máquina? O que te faz parar de intervir? Seu coração metálico é capaz de sentir. Ele rugiu e tentou se aproximar, e parou quando o medo me fez distanciar. Eu me senti mal, pois eu entendia. Seu chassi coberto em vinhas e flores coloridas como belos vinhos, quase como lindos grilhões. Mas dessa vez, eu me aproximo lidando com a vergonha, a passos pequeninos, o gigante feito para a guerra. Agora, está contente nestas madeiras, abrigando-se sob suas abraçadeiras. O pequeno vive, aqui na margem do lago. Eu entendo agora por que escolheu, entendo porque o destino como arma acolheu, a natureza de sua existência. Se sucumbisse, o que lhe sobrasse, seria usado de novo, talvez te matasse? Isso iria contra a sua resistência. Para manter uma arma menos de nossas mãos, chame de volta a pomba pacífica, mais uma vez a esta terra destruída. Estéril nem de vida nem de viver, mas a virtude do perdão, habilidade de compreensão,